Olá, tudo bom? Professor Nixon Brandão para mais um vídeo aqui no canal, tá? E nesse vídeo agora eu vou estar fazendo uma revisão para as turmas do primeiro ano acerca do conteúdo que fala lá da introdução ao estudo da física e da cinemática. Só que esse vídeo ele vai ser bem mais resumido, porque ele vai abordar apenas mais uns conteúdos direcionados para uma avaliaçãozinha que eu vou ter com as minhas turmas de primeiro ano da escola Marta Maria de Fone de Souza, Jacaraú, tá? Então, primeiramente, pedir para você deixar seu like, tá? Se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo para quem você gosta e vamos ao vídeo. Pois bem, então essa aula vai ser bem rápida e espero que vocês assimilem muito bem o que eu vou passar, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, falar sobre notação científica. A notação científica, lá na parte de introdução ao estudo da física, ela é bem importante e ela serve para você simplificar a forma que você escreve um número, tá? Um número racional. Então, ele, além de simplificar a forma da escrita desse número, que geralmente números muito grandes, né, extensivamente grandes, ou um número pequeno, mas cuja sua escrita se torna muito prolongada, a notação científica ela serve para você simplificar, tá, a forma de escrever esse número, também simplificar as operações que você vai fazer com esses números, sobretudo as operações de multiplicação e de divisão. Tá? Então, a notação científica ela tem esse fundamento, tá? Ela serve para você simplificar a maneira que você escreve esses números. Então, as notações científicas elas têm essa forma geral de apresentação, tá? Ela, digamos, por maior que o número seja, seja ele um número extensivamente grande ou extensivamente pequeno, ele sempre vai ter esse tamanho aqui quando você escreve em notação científica, tá? Onde esse A é o chamado fator multiplicador, né? O número que propriamente dito se refere àquele número racional e existe uma regra para esse A, quando você vai transformar um número em notação científica, esse A precisa estar nesse intervalo, tá? Ele precisa respeitar de ser um número, obrigatoriamente o módulo de A tem que ser menor do que 10, porém ele tem que ser maior ou igual a 1. Então pode ser 1, mas tem que ser menor do que 10, ok? E o B é exatamente a ordem de grandeza da notação científica. Significa dizer o seguinte, que quanto maior for esse B, maior vai ser o número, mais extenso é o número propriamente dito. Tá? Então, essa notação científica ela é bem simples, tá? Você transformar qualquer número em notação científica. Eu vou passar aqui nesse vídeo, tá? O truque que eu ensinei aos meus alunos para transformar um número qualquer em notação científica. Olha esse número aqui, ó. Eu tenho aqui 14 bilhões e 500 mil. Olha só, 14 bilhões e 500 mil. É um número que razoavelmente grande e fazer operações com ele pode se tornar bastante trabalhoso. Mas quando você transforma em notação científica, fica mais fácil. Então, o truque que eu ensinei para meus alunos, para identificar o fator multiplicador, você tem aqui a vírgula real do número, você tem aqui uma vírgula virtual que você cria. Tá? A partir do momento que você tem essa vírgula virtual, você já observa aqui o fator multiplicador, 1,45, tá? Que é exatamente o nosso A. E a ordem de grandeza, tá? O expoente, vai ser exatamente a quantidade de algarismos que eu tenho entre uma vírgula e outra. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos, tá? É exatamente o que está aqui no nosso expoente. Então, você tem essa regrazinha bem simples, tá? Da vírgula real e da vírgula virtual. A vírgula virtual, você sempre coloca ela após o primeiro algarismo diferente de zero, tá? O primeiro algarismo diferente de zero que você encontrar da esquerda para a direita. Tá bom? Então, olha esse outro exemplo aqui. Ó. Eu tenho 0,000, uma porrada de zero, e um 42 lá no final. Tá? 0,00042. Aí, para transformar esse número em notação científica, mesma via de regra. Você tem aqui a vírgula real, ó, já está se apresentando aqui na frente do número, e a vírgula virtual, depois de quê? Do primeiro algarismo diferente de zero, da esquerda para a direita. Então, o primeiro algarismo está aqui, é o 4. Então, a vírgula virtual você colocou aqui, você já enxerga o fator, que é 4,2. E aí, o expoente que vai estar aqui no 10, no caso, a nossa ordem de grandeza, é a quantidade de algarismos que você vai encontrar entre uma vírgula e outra. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conta só os zeros? Não, conta todos os algarismos. 13. Então, você tem aqui exatamente
o número 4,2, vezes 10, observe agora, menos 13. O expoente negativo significa que é um número que está entre 0 e 1. Então, todo expoente negativo em notação científica vai se referir a um número que começa com 0. Tá? É um número que está no intervalo entre 0 e 1. Ok, então a notação científica ela tem essa via de regra aí que você pode utilizar para estar fazendo as suas operações. Tá? Então é importante você estudar isso. Bom, o próximo conteúdo já é o conceito de velocidade média, né? Depois que a gente já estudou o conceito de trajetória, repouso, movimento, toda essa brincadeira. E aí a gente chega no conceito de velocidade média, que é bem simples, tá? Bom, o que é a velocidade média? Cara, a velocidade média ela é a coisa mais natural. O que é? A taxa da variação da posição, tá? O quanto de distância você percorreu, tá? Em uma trajetória, dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, tu pega a distância que tu percorreu e divide pelo tempo. Isso será a tua velocidade. Por exemplo, se o carro está marcando, você está dirigindo o carro, está lá marcando 80 km por hora. Significa dizer que em 1 hora aquele automóvel vai percorrer a distância de 80 km. Tá? É isso que indica o velocímetro. Então, se tu tens uma distância para percorrer de 250 km e tu tem o quê? 5 horas para fazer esse trajeto, então é só tu fazer a conta. Ó. 250 km é a distância, o tempo 5 horas, 250 dividido por 5, tu vai ter 50 km por hora de velocidade média. Tá? Observe que eu falei agora há pouco quilômetros por hora, só que o que acontece é que a unidade padrão da velocidade é o metro por segundo. E aí a gente utiliza muito mais comumente no dia a dia a unidade do quilômetro por hora. E aí como é que a gente faz para transformar essa grandeza do quilômetro por hora para o metro por segundo ou vice-versa? É bem simples. Olha só, primeiramente que do metro por segundo para o quilômetro por hora, como eu ensinei para vocês, você pega o valor que está em metro por segundo e multiplica por 3,6. Por exemplo, tu tem 20 metros por segundo, se tu multiplicar por 3,6, tu vai ter 72 km por hora. Ou seja, 20 metros por segundo é a mesma coisa que 72 km por hora. Beleza? Outro exemplo, se eu tiver qualquer grandeza que esteja em quilômetro por hora e eu quero trazê-la para o metro por segundo, basta agora você dividir por 3,6. Ou seja, se tu tem uma grandeza que está lá, tipo 162 km por hora, para transformar 162 km por hora em metros por segundo, você divide por 3,6. 162 dividido por 3,6, tu tem 45 metros por segundo. Tá? Então, esse 3,6 aqui ó, é o fator de conversão para você sair da grandeza que está em metro por segundo para ir para quilômetro por hora ou vice-versa. Para sair do metro por segundo para o quilômetro por hora, você multiplica, tá? E para sair do quilômetro por hora para o metro por segundo, você divide, ok? Então é só isso. Passando para o próximo tema, que é exatamente a ideia de função horária da posição, tá? Precisamos compreender uma coisa e ter muita atenção nesse conteúdo. Não é difícil, mas requer um pouquinho de atenção. É o seguinte, uma função, ela define que uma grandeza, tá? Ela tem os seus valores, tá? Dependendo de outra coisa. Então, função horária da posição significa justamente dizer que a posição de uma partícula está em função, ou seja, depende do tempo. Tá? Então, funções horárias, em geral, são funções que dependem do tempo. Então, observe, essa função da posição, tá? Ela depende do tempo. Então, olha só, a função horária da posição ela é uma função do primeiro grau que define a posição de um corpo em uma trajetória em quê? Em função do tempo. Ou seja, a posição da partícula depende do tempo, é a posição instantânea. E olha só como é que se escreve a função horária da posição. Tá? Eu já fiz a explanação dela para vocês e é bem simples. Olha só, função da posição, ou seja, a posição final, ela depende exatamente de quê? Bom, logicamente que vai depender de onde a partícula partiu, da posição inicial, mas aqui está a parte mais importante da função, tá? Esse produto. A posição da partícula depende da sua velocidade, tá? Depende da sua velocidade e principalmente depende do tempo, porque a entidade que vai variar a posição da partícula é a velocidade dentro do tempo. Então, para cada instante de tempo, você vai ter uma posição, tá? Então, vocês dão uma olhadinha nos exercícios que eu já passei para vocês acerca de função horária da posição. Então, olha só, onde o S consiste na posição instantânea da partícula
o S0 significa que é a posição inicial, o V é a velocidade assumida pela partícula, velocidade essa constante, uniforme, tá? E o T é o instante de tempo que a partícula assume em cada posição. Então, é a posição instantânea, ok? Então, a função horária da posição, ela tem esse viés aí, ele tem essa pegada. É bem tranquila. A partir de agora, nós vamos ver funções horárias, tá? Então, a gente já está vendo essa da posição e daqui a pouco eu vou apresentar outras funções horárias para vocês, ok? Pois bem, o próximo tema é a parte da aceleração média, que já entra lá dentro do nosso conteúdo de movimento uniformemente variado, tá? Que é um movimento onde a velocidade da partícula varia com o tempo. Então, olha só, a aceleração, o que ele é? O que é acelerar? A aceleração ela consiste na variação temporal da velocidade. Ou seja, acelerar significa variar a velocidade. Sendo essa uma grandeza, pode ser uniforme ou não. O que quer dizer isso? Quer dizer que a aceleração ela pode ser uniforme, ou seja, a velocidade aumenta com a mesma quantidade ou não. Mas geralmente nós trabalhamos com essa variação da velocidade de maneira uniforme. Então a velocidade ela aumenta com um certo grau e diminui com um certo grau sem ser difícil. De maneira análoga à velocidade média, a aceleração ela pode ser definida como apenas o quê? A taxa da variação da velocidade pelo tempo. Então, tu pega o quanto de velocidade que variou e divide pelo tempo que demorou para acontecer isso, tá? Então, essa aceleração ela só pode ser expressa na unidade de metro por segundo ao quadrado, tá? Observe que nesse caso, para você definir a aceleração, você vai precisar obrigatoriamente da velocidade em metros por segundo e do tempo em segundos, tá? Então, é só nessa circunstância. É importante reforçar, nesse caso da aceleração, que você tem o seguinte, situações onde a velocidade está aumentando, situações onde a velocidade é constante e situações onde a velocidade ela diminui. Então, se você quiser depois estar voltando para ouvir de novo isso que eu vou falar, é importante, tá? Então, olha só. Quando você tem uma aceleração positiva, ou seja, uma aceleração maior do que zero, você tem um movimento acelerado. Ou seja, você tem um movimento onde a velocidade da partícula está aumentando com o tempo, ok? Isso quando você tem aceleração positiva. Quando você tem aceleração negativa, tá? Quando esse Azinho aqui, ó, ele é negativo, significa dizer que a velocidade está diminuindo. Quando você está, por exemplo, freando um carro, tá? A velocidade vai estar diminuindo com o tempo, ok? E no final das contas, quando essa aceleração nem é positiva, nem é negativa, ou seja, quando essa aceleração ela é igual a zero, tá? Quando A é igual a zero, significa dizer que a velocidade ela é constante, tá? A velocidade ela é constante, ela nem aumenta nem diminui, ela permanece a mesma. Cuidado! Quando eu falo que a aceleração é igual a zero, não necessariamente eu estou dizendo que a velocidade é zero. O que eu estou dizendo é que a velocidade nem aumenta nem diminui. Por exemplo, quando um avião está em velocidade e altitude de cruzeiro, ele não está acelerando. Ou seja, o avião ele mantém uma velocidade constante de 800 km por hora e ele nem aumenta nem diminui. Ou seja, naquele momento que o avião está em altitude de cruzeiro, ele nem está aumentando a velocidade, nem está diminuindo. Ele mantém aquela velocidade constante e, nesse caso, a aceleração é igual a zero. Tá bom? Então, ó, passando para o próximo tema, a gente tem aqui a função horária da velocidade, que da mesma forma que a função horária da posição, a função horária da velocidade, ele define exatamente, tá, qual é a velocidade instantânea que aquela partícula assume. Tá? Então, ela é uma função muito parecida com a função horária da posição. Então, nesse caso, a função horária da velocidade define que a velocidade está em função do tempo. Tá? Então, tem uma demonstração muito simples para chegar na função horária da velocidade, que parte lá da aceleração média, e a gente chega nessa função bem semelhante à função horária da posição. Tá? Então, tenho aqui a função da velocidade, depende da velocidade inicial, mas olha o termo aqui, ó, extremamente importante. Tá? Lembrando que a entidade que varia a velocidade é a aceleração. Então, é a aceleração vezes o tempo, tá? Que define exatamente qual é a velocidade instantânea daquela partícula. Então, para eu saber com que velocidade aquela partícula vai estar, eu tenho que conhecer qual é a aceleração dela, tá? E eu tenho que saber também quanto tempo que ela partiu. Depois disso, já dá para saber com que velocidade
ela está. Essa função ela é útil, por exemplo, para definir com que velocidade um satélite ele entra na atmosfera da Terra quando ele está caindo, por exemplo. Às vezes acontece isso, eles têm que prever esse tipo de coisa. Tá? Um meteorito que seja conhecido, com que velocidade inicial ele vai entrar, para saber mais ou menos com que velocidade ele pode chegar na superfície, esse tipo de coisa. Tá certo? Então, a função horária da velocidade serve para definir exatamente isso. Ok? Então, aqui nesse pedaço está aqui explicando, tá? Essas variáveis de cima, você pode dar uma lidazinha. Ok? Pois bem, e para finalizar, a gente tem aqui a equação horária dos espaços e a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, eu gravei um vídeo sobre ela, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui o link para você, tá? Vou ver se eu consigo deixar um cardzinho para você ver aqui. Foi um vídeo anterior desse canal, onde eu expliquei sobre equação de Torricelli, ok? Pois bem, a equação horária dos espaços no M e o V, o que é essa função? Bom, essa é uma função semelhante à função horária da posição. Eu quero que vocês prestem atenção nesse pedacinho aqui que eu estou destacando, tá? Ela é uma função horária da posição que define exatamente, tá? Define exatamente a posição que a partícula ela vai assumir de maneira instantânea. Por quê? Porque um corpo que está acelerando, ele também está ganhando distância. Então, eu preciso saber aonde que ele vai estar. Então, quando um avião está decolando, ele tem que conhecer a pista, o comprimento da pista. Porque se a pista não tiver um comprimento suficiente, o avião ele não vai atingir a velocidade necessária para que a decolagem ela seja perfeita. Tá? Então, a função horária do espaço, tá? A equação horária dos espaços, ela serve para esse tipo de coisa, para definir, por exemplo, qual é o comprimento que a pista tem que ter para que o avião ele consiga, por exemplo, ter uma decolagem perfeita. Então, aqui está, a posição da partícula depende da posição inicial, da velocidade do tempo. Esse pedacinho que eu destaquei aqui para vocês é exatamente aquela função horária da posição que eu falei agora há pouco, tá? É exatamente a mesma função, não muda nada, tá? Observe que a velocidade inicial é como se fosse a velocidade constante que tinha lá na outra função. O que ganhou, o único termo que apareceu de novidade, foi o termo da aceleração, tá? Então, a função horária da velocidade, ou a equação horária dos espaços, tá? Depende exatamente desse termo aqui, de aceleração, ou seja, a vezes t ao quadrado, tá? A aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. É importantíssimo que você não esqueça nem do quadrado do t, nem do 2 embaixo, tá bom? Que define exatamente qual é a nossa posição que a partícula vai assumir em um movimento acelerado, tá? Então, essa função da posição aqui, ela é uma função que depende da aceleração da partícula. E a equação de Torricelli, eu gravei um vídeo anterior para vocês. Eu peço que quem estiver querendo dar uma olhadinha de novo, tente aí, tá? Vou ver se eu consigo deixar o vídeo para vocês aqui, ok? Então, galerão, no mais é isso, tá? Um forte abraço para vocês, agradeço para quem assistiu até aqui. Deixe seu like, não se esqueça, se inscreva no canal. E é isso, forte abraço e valeu!